Filipenses capítulo de número 4, por favor. Vamos ler a partir do versículo de número 10. O versículo de número 10 diz assim: Ora, muito me regozijo, ou na sua versão, muito me alegro no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido o que, irmãos? Versículo 11, não digo isso como por necessidade, porque aprendi ao quê? A contentar-me com o que tenho. Paulo disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. Nessa noite eu quero falar sobre vivendo o contentamento. De que eu vou falar nessa noite? Vivendo o contentamento. Já diz um certo pensador que o homem feliz é aquele homem que se contenta com pouco. O homem feliz, o homem ou mulher, ele se contenta com pouco. Para poder você aprender a viver o contentamento, você tem que entender o que é o contentamento. Contentamento, ele é família da felicidade, porém, não é exclusivamente a felicidade. O contentamento é algo que tem sido raro no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Para alguns, o contentamento está entrando em extinção. Para alguns, o contentamento é muito difícil. Por quê? Porque o homem está sempre reclamando da vida. O ser humano, ele está sempre murmurando da sua vida, da sua condição, dos seus problemas. Isso é naturalmente consequência do pecado. A palavra contentamento, ela vem do grego, que diz o seguinte: autarques, que do latim gerou-se a palavra contentus, que para nós significa autossuficiente. Em suma, contentamento significa estar satisfeito com o que tem. Amém. Contentamento significa estar satisfeito com o que tem, ou seja, autossuficiência. O que eu tenho é bom para mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no versículo 11, ele disse o seguinte: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quando Paulo escreveu esta epístola, o mesmo se encontrava preso em Roma, prestes a ser julgado para depois ser condenado, e que assim aconteceu, e bem sabemos que o apóstolo Paulo foi condenado à morte, e morte por decapitação. Mesmo assim, antes da sua condenação, ele se preocupou em escrever 4 epístolas. 4 epístolas conhecidas após cartas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. São conhecidas na área teológica como cartas da prisão. Mas o que mais me chamou a atenção dessas 4 cartas da prisão, preste atenção, foi quando o apóstolo Paulo escreveu para essa cidade de Filipe, nesta igreja que ali se encontrava, e o mesmo escreveu para aquela igreja dizendo: se alegre em todo o tempo. Seja feliz em todos os momentos da sua vida, porque eu estou contente com o que tenho. Mas o Paulo estava na prisão. Mesmo assim, estava dizendo para os outros: sejam felizes. Se contente com o que você tem, ou seja, seja satisfeito com o que Deus já lhe concedeu. Essa epístola na teologia é conhecida como a carta da alegria, ou a epístola da felicidade, porque constantemente Paulo está dizendo àqueles irmãos: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Quando a gente aprende que a palavra contentamento é autossuficiência ou estar satisfeito com o que eu tenho, eu entendo que a palavra contentamento, ela é o oposto de murmuração, ou ela é o antônimo de murmuração. Murmuração, ela é uma doença da alma. Murmuração é uma doença que tem acometido muitas gentes e tem sido até motivo das pessoas não receberem mais e serem bem-sucedidas. A murmuração, ela tem alojado no coração de muita gente, impedindo dessas pessoas serem beneficiadas pelas bênçãos de Deus. E Paulo, quando leva a escrever a carta para essa igreja, Paulo diz, olha, eu estou muito feliz por vocês, versículo de número 10, eu muito me regozijo no Senhor, porque eu sei reviver as lembranças que nós tivemos quando estávamos juntos. Porém, agora eu estou preso, mas o que eu tenho agora, mesmo preso, preste a ser condenado, prestes a ser levado à morte de corte, decapitado, eu tenho certeza de uma coisa, eu estou satisfeito com tudo que Deus tem me dado, eu estou contente, eu sei me contentar com tudo e por tudo que Deus tem feito. Versículo de número 12, Paulo vai dizer para aquela igreja, porque eu sei estar abatido, aleluia, mas também sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, ei, se contenha com o que você tem, se você está com pouco, se alegre, se você está com muito, se alegre, porque acima de tudo, você tem a alegria de Deus dentro de você. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que ter tudo que necessitamos é excelente, é suficiente para nós. Se você observar no capítulo 4 e o versículo de número 19, Paulo ainda finaliza com uma oração para aqueles irmãos. Versículo 19, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Olha o que ele está dizendo acerca de Deus. Ele está dizendo, Deus, ele é rico. Está dizendo na sua Bíblia, não está? Deus segundo as suas riquezas. Ou seja, ele está dizendo, Deus tem tudo o que ele quiser. Mas sabe o que Deus vai fazer por vocês? Olha o que diz a continuação da leitura. Segundo a sua riqueza, ele suprirá as vossas necessidades ou vontades. Necessidade. Veja que há uma diferença entre necessidade e vontade. Nós temos vontade de ter tudo, mas Deus só dá o que é necessário. Quem pegou essa palavra? Nós temos vontade de ter, comprar, fazer tudo, mas Deus só dá o que é necessário. Deus pode? Pode. Deus é dono do ouro e da prata? É. Deus é rico? É. Poderoso? É. Miraculoso? É. Soberano? Sim. Forte? Justo? Fiel? Mas Ele só dá aquilo que é necessário para mim e para você. E Ele dá segundo a sua benevolência, a sua misericórdia. E nesta noite eu queria chamar a atenção da sua pessoa para te ensinar a viver uma vida de contentamento. Entenda que o profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não haja mais boi no curral, todavia, aleluia. Você não está entendendo não? Ainda que me falte tudo, ainda que me tirem tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque se alegrar em Deus é suficiente para a gente viver feliz. E nesta noite eu te convido, seja contente com o que Deus tem te dado.
Glória seja dada o nome de Jesus. O salmista, no Salmo de número 73 e o versículo 25, ele diz assim: em quem mais eu tenho no céu e aonde na terra eu posso ter tanta alegria, se não somente no Senhor. O Salmo de número 7, o Salmo de número 4 e o versículo 7, o salmista diz assim: pusestes alegria no meu coração e não necessito de mais nada. Isso é viver a autossuficiência, ou seja, viver o contentamento. Quando Paulo estava doente, no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, com um espinho na carne, sendo esbofeteado por Satanás, ele chega para Deus em oração e diz: Senhor, me ajude, tenha misericórdia. Aí Deus chega para Paulo e diz assim: meu filho, a minha graça te basta. Deus estava dizendo para Paulo assim: se contenha com o que você tem, aleluia. Se você já é salvo, já dê graças a Deus. Se você tem saúde, já dê graças a Deus. Se você tem família, já dê graças a Deus. Se você tem trabalho, dê graças a Deus. Se você tem casa, dê graças a Deus. Saiba viver o contentamento, ou seja, viver feliz com aquilo que você tem. Posso ouvir amém? Vivendo o contentamento é estar satisfeito com o que tem. E o contentamento, é preciso aprender a viver o contentamento. Porque Paulo não sabia viver com o que ele tinha. Capítulo de número 4, versículo de número 11, você vai ver Paulo dizendo isso. Versículo de número 11: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a o quê? A contentar-me com o que tenho. Ou seja, ele não vivia o contentamento. Então ele precisou aprender. O que é que Paulo precisou? Aprender. Se nesta noite eu quero te convidar a viver o contentamento, isso é porque a gente tem que aprender. Assim como Paulo teve que aprender. E para viver o contentamento, é preciso tomar algumas atitudes. Porque experiência o apóstolo Paulo tinha. Capítulo de número 4 e o versículo 12, ele disse: eu sei viver em abundância, sei padecer necessidade, já passei por tanta coisa que você não faz ideia. Experiência e conhecimento o apóstolo Paulo tinha, porque ele pertencia de uma classe de religiosos que tinha que ser estudado não só nas leis de Deus, mas também no conhecimento, através da ciência, de tudo que era transmitido naquela sociedade na época. Paulo conhecia muita coisa e tinha muita experiência, porém, ele aprendeu a viver o quê? Contentamento. Paulo aprendeu a viver de quê? Contentamento, em inglês, algumas definições, elas são traduzidas também como enough. Quando você está comendo e o garçom chega para colocar mais comida para você e você já comeu demais, como é que você responde para o garçom? I'm enough. Ou seja, eu estou enough, eu estou cheio, eu estou satisfeito. Contentamento means satisfeito. Você pode repetir isso? Contentamento? Está fraco. Contentamento significa satisfeito. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: seja satisfeito com o que você tem. Para viver o contentamento, existem alguns passos ou algumas atitudes a serem tomadas que eu queria transmitir para você. Já disse que contentamento vem da palavra original que quer dizer autarques do grego, e contemptus do latim, e enough do inglês, e do português, viver satisfeito. Contentamento, resumindo, viver satisfeito. Posso ouvir amém? Amém. Agora, para poder viver o contentamento, é preciso, primeiro, ser grato por tudo que Deus tem feito. Amém. Qual a primeira coisa que tem que fazer para viver o contentamento? Que Deus tem feito. Na Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 5 a 8, diz assim: olha, Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, não fique contendendo com os corruptos do conhecimento,
E nem fique trocando palavras com os intelectos de falsa persuasão. Grande é o vosso contentamento, porque nada trouxemos para esta terra e nada iremos levar para a eternidade. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, seja satisfeito com o que você tem, porque você nasceu sem nada. O que você tem hoje é lucro. Preste atenção na palavra. O que você tem hoje é lucro. Então é um primeiro segredo para você viver o contentamento, é ser grato com o que você tem. Posso ouvir amém? Amém. A Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, quando 17, Paulo ainda escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: orar sem cessar. Versículo de número 18, diz o seguinte: seja grato por tudo. Versículo 18 de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, seja grato por tudo. Capítulo de 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. O 17, Paulo diz assim: orai sem cessar. E o 18, Paulo diz o quê? Em tudo dá graça. Qual é o primeiro segredo para viver o contentamento? Ser grato. Nós temos que ser grato por tudo que Deus tem feito por nós. O ano está acabando, jovens. O fim do ano 2022, já estamos aí às portas de terminar. E muitos ainda não conseguiram a sua vitória e tem gente entrando em desespero. Alguns têm colocado Deus na parede e têm dito: ainda não recebi a minha vitória, ainda não conquistei os meus objetivos e os anos estão acabando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizer esta oração, você está murmurando, que é o oposto de contentamento. Mas se você terminar o ano dizendo: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço pelo poder do sangue de Jesus, eu te agradeço pela minha vida, porque nós viemos para esse mundo sem nada. E o que nós temos até hoje é lucro. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. No versículo de número 18, Paulo fica grato com o que os irmãos daquela igreja fizeram por ele. Sabe o que fizeram? Versículo 18. Mas bastante eu tenho recebido. Paulo está dizendo assim para ele: Eito, eu sou muito feliz com o que vocês me mandaram. Eu sou muito grato pelo que vocês já têm mandado por mim. Sabe por que o ministério de Paulo foi próspero? Sabe por que ele foi destacado como apóstolo dos gentios? Sabe por que ele foi o único que escreveu quase metade do Novo Testamento, 13 epístolas? Porque ele vivia uma vida de gratidão. E o segredo para viver o contentamento é ser grato a Deus por tudo que tu tens feito. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Sexta-feira, eu estava fazendo algumas entregas, como os irmãos sabem, que eu faço algumas entregas de caixa, e eu estava olhando para a van, e a van lotada. E liga um irmão para mim, liga outro para mim, aí eu me abusei essa semana e mandei a foto para alguns, e disse: gente, não estou com tempo para falar com ninguém. Ruth Sara ligou para mim, mandou uma mensagem, e eu disse: minha filha, não dá para eu conversar agora, porque tem muita caixa. Aí eu me abusei, como dizem alguns, me arretei, tirei foto, a van estava inchada. Aí mandei foto: não falem comigo que eu estou busy, como diz aqui na Inglaterra. Aí eu fazendo as primeiras entregas, liga um diácono para mim. E esse diácono começa a conversar comigo, e eu estou na porta do cliente batendo, o cliente não abre a porta. Eu já estava começando a ficar murmurando, porque os clientes pedem e não abre a porta. Aí eu fui esconder a caixa deles para poder entregar, e o diácono falando comigo, e houve um silêncio. E o diácono: pastor, e eu disse: peraí, diácono Nuno, que eu acabei de levar uma queda.
E ele disse, pastor, está tudo bem? Eu digo, está tudo bem, graças a Deus, porque Deus tem me ajudado até aqui. Mas na frente, no fim do dia, eu pego o Luciano para ir comigo fazer algumas entregas e de repente eu vou chateado com a caixa que eu não tinha achado ela dentro da van com tanta caixa. Quando eu achei ela, virei para entregar ao cliente. Eu bati o braço no portão que rasguei meu braço aqui, saiu sangue. Luciano ficou preocupado. Pastor, está tudo bem? Eu digo, está tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando entreguei a última caixa, aleluia, eu disse, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em meio aos tombos, em meio aos barrancos, em meio às dificuldades, Deus tem sido bom para conosco. E eu disse, Deus, obrigado, porque teve muita caixa para entregar. Se teve muita caixa, é porque no final do mês vai ter muito dinheiro, para a glória e honra do nome de Jesus. A gente olha o problema e não esquece de ver o resultado. A gente vê o muito trabalho e esquece de ver a recompensa. Mas quando você vê os muitos trabalhos, os muitos soldados, as muitas guerras, as muitas batalhas, os muitos complicados que se levantam contra você, levante as mãos e diga, eu sou grato. Se tem luta, é porque tem vitória. Se tem batalha, é porque tem conquista. Se tem trabalho, é porque tem bom salário. Nós não olhamos por esse ponto de vista. Nós só sabemos murmurar. Nós só sabemos murmurar. Mas nessa noite a gente vai aprender a viver o contentamento. Como é que vamos viver? Está fraco, vamos viver o... E primeira coisa, para viver o contentamento, você tem que ser... Está fraco, você tem que ser... Grato. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que você tem que viver o contentamento, está aí ainda no capítulo de número 4. Você vai ver Paulo no versículo de número dizendo o seguinte, olha aí pessoal, as ofertas chegaram, viu? Onde Paulo estava? Onde Paulo estava? E a igreja que estava mandando oferta para Paulo. Paulo disse assim, gente, eu recebi de muito bom grado a oferta que vocês mandaram. As ofertas chegaram. Sabe o que é isso? Para viver o contentamento, você tem que acreditar e viver na dependência de Deus. Aleluia. Primeiro, você tem que ser. Segundo, você tem que ser dependente de Deus. Você não entendeu, não? Paulo estava onde? Na prisão. E da prisão ele recebeu o sustento. Sabe como é que se chama isso? Providência de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, além de eu recebi muito. Na sua versão diz assim, em abundância. Você não está entendendo não? Quando você depende de Deus, as mãos de Deus são abertas para você. Quando você depende exclusivamente de Deus, Ele abre portas aonde não tem porta. Ele manda o suprimento de onde a gente menos espera. Ele transforma um corvo em garçom. Ele providencia da montanha um rego de água. E no deserto ele manda chuva. Porque o Deus que eu e que você serve é Deus de providência. Levanta a mão e acredita. Levanta a mão e adore nesse Deus que providencia o improvidenciável. Depender de Deus por exclusividade. Aleluia. Não dependa do homem. Não espere na matéria. Não dependa da política. Não confie no homem. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Quem depende de Deus aqui hoje? Quem depende de Deus aqui hoje? Quem depende de Deus? Se você depende de Deus, Ele providencia. Aleluia. Ele abre. Ele manda. Ele cuida. Cadê os dependentes de Deus? Cadê os dependentes de Deus? Aleluia. Glória a Quando Deus. nós saímos de Portugal, eu disse, Deus, nós vamos para a Inglaterra. É um país caro, é um país difícil, é um país que não se aluga casa com facilidade.
É um país que não é fácil a língua, porque eu não sei falar inglês. Quando estávamos orando, aleluia, um pastor daqui da Inglaterra disse: Pastor Wellington, vem aqui pregar na nossa igreja. E eu vim pregar na igreja. E na igreja eu levei a minha esposa. Ele disse: eu pago a sua parcela, eu pago a sua esposa e pago a sua. E eu vim com Bela. E quando cheguei, preguei naquela igreja. O pastor esqueceu de me dar a passagem. E eu fiquei triste, porque vim com pouco dinheiro que eu tinha. E de repente eu já estava com planos de vir para a Inglaterra. Eu estava em Portugal. E quando estava na Inglaterra, eu já estava com esse plano e dizendo: Bela, a gente tem que vir para cá, a gente vai orar para Deus providenciar. E de repente, o que me alegrou na viagem que eu fiz aqui, foi que Deus usou um pastor presbiteriano. E disse: o tempo de você vir para cá vai chegar, aleluia. E eu vou mandar alguém assinar o papel e providenciar tudo para você. E quando os papéis estiver assinado, você vai vir para a Inglaterra. Aí eu voltei para casa com Bela e a gente conversando, disse: quem é esse papel? De quem é esse documento? Será que é o pastor presidente? Será o pastor que vai nos enviar? Será que é o pastor que tem que dar a carta de autorização? E aí o tempo passou e a gente orando e nada de Deus falar. De repente eu venho até a Inglaterra de novo com Bela. E aí um português chega para mim e diz: Wellington, você é cozinheiro? Eu digo: sou. Você é chefe? Sou. Eu quero providenciar um restaurante brasileiro. E eu disse: mas eu não tenho como vir. Ele disse: não, mas eu trato tudo para você. Você vem, eu assino o seu contrato, aleluia. Assino o documento para ser o seu garantor para você alugar a casa. Agora você só tem que alugar a casa. Aí eu todo excited, todo feliz para poder voltar para Portugal e vir. Alguém chega para mim e diz assim: ah, pastor, para o senhor vir vai ser difícil, porque o senhor vai ter que vir com sua família e morar num quartinho com outras pessoas. Aí eu conversei com Bela, Bela disse: eu não quero morar em quarto não, porque se a gente depende de Deus, Deus vai dar uma casa. Você não entendeu não? Se a gente depende de Deus, Deus vai dar uma casa. Aí eu disse: mas Bela, vamos lá na mesma. E a gente veio passar uma semana. E na primeira agência imobiliária que eu entrei, sem saber falar inglês, somente dependendo, eu disse, cheguei para aquela pessoa e disse: I don't speak English. Aí ele disse assim: habla espanhol? Eu digo: habla um pouquinho, vámonos. Aí ele disse: ¿qué quieres? Eu digo: eu quero uma casa para morar, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. E ele disse: mas você tem pelo menos o dinheiro? Aleluia. Eu digo: tenho. Eles têm essa casa, tem essa e tem essa. Eu digo: eu quero essa. Ele disse: mas você é de fé, né? Tu tens muita fé, irmão. Eu digo: eu dependo de meu Deus. Eu dependo do meu Deus. Ele disse: pode vir daqui a 3 dias, que o contrato da casa já vai estar pronto e você já pode morar. Em 5 dias eu já estava voltando com a família, mala, cunha, e alugado uma casa em uma semana. E os brasileiros que disseram só pode alugar após 6 meses, tiveram que levantar as mãos aos céus comigo e dizer: depende mesmo desse Deus que cuida dos seus. Quando dependemos de Deus, a gente vive o contentamento. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Jesus. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: olha, gente, vocês não podem ser avarentos com as coisas desse mundo. 13 e 5 de Hebreus. Vocês não podem viver apegado ao dinheiro. Vocês não têm que ser avarentos. Aleluia. Finalize o versículo 5 do capítulo 13. Você tem que se contentar com o que você tem. Aleluia.
Você não está entendendo, não. Sabe qual é o maior problema dos brasileiros e portugueses e imigrantes aqui na Inglaterra? É porque eles vêm em busca do dinheiro. Eu me lembro do pastor Osiel Gomes, esteve na igreja de Charles Spurgeon, e ele disse: cadê os ingleses crentes que viviam o cristianismo que Spurgeon pregava? Aí uma pessoa chamou o pastor Osiel Gomes e disse assim: pastor Osiel Gomes, dentro dessa igreja vem brasileiro, vem chinês, vem coreano, vem sul-americano, vem americano, mas os ingleses não estão entrando na igreja. Sabe o que essa pessoa disse para o pastor Osiel Gomes? Nós estamos clamando ao Deus dos céus para que ele mande mais Spurgeons e Wesleys para avivar essa nação. Cadê os Spurgeons e Wesley? Cadê aqueles que dependem de Deus? Charles Spurgeon disse: eu não vivo mais do dinheiro da igreja, eu vou viver da pregação do evangelho. E até hoje o nome desse pregador incendeia o mundo, porque ele se entregou em favor do reino de Deus. Dependa de Deus nessa noite, dependa de Deus nessa noite, dependa de Deus, que ele cuida de você, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus negócios, ele cuida dos seus planos. Unicamente você tem que depender dele. Diga comigo nesta noite: eu quero viver dependendo de Deus. Para viver o contentamento você tem que ser grato. Segundo, dependente de Deus. Veja no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses o que Paulo disse. 4 e 7 de Filipenses. O que Paulo disse? Aleluia, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos... Capítulo 4, versículo 17, perdão. Eu não busco as coisas materiais. Está aí na sua Bíblia, 4 e 17. Não é que eu procuro dádivas. Eu não estou aqui preocupado com coisas. A minha preocupação é com a sua alma. A minha preocupação é com o fruto que tem gerado dentro de você. Não adianta Paulo estar pregando e as vidas não estão sendo transformadas. Não adianta Paulo estar escrevendo e as pessoas vivendo o mesmo comportamento. Não adianta Paulo estar dizendo: se contenha com o que você tem, e a gente perdido na avareza. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te convida a depender de Deus, e Ele suprirá os desejos do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Para viver o contentamento, primeiro você tem que ser. Segundo, você tem que depender de Deus. Terceiro, para finalizar, para viver o contentamento, você tem que ser forte. Aleluia. Para viver o contentamento, Ser forte. como no lindo coral 1, 2, 3 já, para viver o contentamento você tem que ser forte. Capítulo 4, versículo 16 de Filipenses, Paulo está ensinando aquela igreja: posso pouco naquele que me fortalece. Posso pouco ou posso tudo? Está na sua Bíblia? Tudo posso, versículo 16, não é o 13? 13, tudo posso naquele que... Por isso que para viver o contentamento nós temos que estar forte. Forte. Tanto é que Deus se preocupou em dizer a Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Deus chamou Josué e disse assim: vem cá, menino. Não foi eu que te chamei? Não foi eu que te escolhi para substituir meu servo Moisés? Aí Deus diz no versículo de número 9 do capítulo 1 de Josué: seja forte. Seja forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Aleluia! O Deus que a gente serve, Ele quer algo de nós. Sabe o que Ele quer? Força! Amém, glória a Deus. Tem tanto crente fraco, desanimado, cabisbaixo, não pode ouvir uma repreensão do Senhor, do pastor. Não pode ouvir um conselho, uma palavra mais dura. Não pode ouvir uma repreensão e receber e saber que está errado. Crentes fracos, que não aguentam a doutrina.
Eu sou do tempo que toda terça-feira tinha doutrina na nossa igreja. A gente entrava troncho, Laura, e saía consertado. A gente entrava de cabeça baixa e saía de cabeça levantada. E as palavras ministradas naquele púlpito era: pare de mentir, pare de beber, pare de fofocar, pare de enrolar os outros, seja crente, seja honesto, ande direito, se comporte, seja fiel. Aquela mensagem me transformava, me renovava, me enchia de Deus. Glória a Deus. Hoje, só porque a palavra sai um pouco mais dura, não vou para aquela igreja, não. Eu vou ter que dizer isso para a internet. Não venha para a Assembly of God for the Nation, não. Só venha se você for forte. Aleluia. Porque aqui o nosso maior inimigo é Satanás. E ele vive antes de mim e de você. Você sabia que ele é milenar? Satanás é mais esperto que eu e você de longe. Você não é melhor que ele, não. Ele é mais inteligente. Só que você tem algo especial que ele não tem. Aleluia. A tua força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então nessa noite recebe força de Deus para lutar contra os adversários. Glória a Deus, glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque a tua força vem de Deus, a tua força vem de Deus. Quer viver o contentamento? Recebe força de Deus, recebe força de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que parar de achar que nós somos os fraquinhos. Ah, é que eu sou crente, não posso não. Posso. Posso o quê? Está na Bíblia. Todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Nessa noite, Deus está derramando do céu uma porção de força para você. Para quê, pastor? Eu preciso dessa força para os nossos altos e baixos que a gente tem no nosso dia a dia. Tem dia que eu estou lá embaixo, lá no chão, que às vezes a minha família olha para mim assim: mas ontem tu estava pregando. Digo, mas nós temos o nosso down, nós temos o nosso lá embaixo. Aí de repente vem aquela força de Deus e me faz lembrar: não foi eu que plantei a planta do teu pé nessa nação? Não foi eu que falei contigo e te disse: eu planto, eu tiro, eu removo, eu estabeleço. Quando a voz de Deus brada no nosso coração, a gente se levanta como um gigante. Para viver o contentamento tem que ter força de Deus. Porque se depender da nossa força é fraca. A Bíblia diz que a nossa força será pequena se eu fraquejar nas adversidades. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 7, que o povo de Israel estava perecido. 2 Crônicas 15, 7. O rei Asa estava desanimado, distante de Deus. O povo não queria mais adorar o Senhor. O templo estava desprezado. As coisas de Deus já não se funcionavam mais na igreja. Já não tinha culto, já não tinha adoração. Aí no capítulo 15, versículo 2 em diante, Deus envia um profeta. E esse profeta diz: Asa, levanta-te, homem, recebe força de Deus. Porque enquanto você buscar Ele, Ele vai se deixar achar. Mas se você o deixar, Ele também te deixará. E no versículo 7, o profeta chega para o povo do capítulo 15 de 2 Crônicas e diz assim: ei, pessoal, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é convosco nessa peleja. Para poder viver o contentamento, nós temos que ser gratos, depender de Deus. E terceiro, ser forte. Quando cumprimos esses 3 tópicos,
vai acontecer em você o versículo 19 do capítulo de número 4 de Filipenses. 4 e 19 de Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o que, igreja? Todas as vossas necessidades. Eu disse no começo, vontades ou necessidades. Nós temos fome, necessito comer, porém não tenho vontade de cozinhar. Vontade e necessidade são diferentes. Quero a casa limpa, porém não tenho vontade de limpar. Necessito de limpeza, porém não tenho vontade de limpar. Vontade e necessidade é diferente. E Paulo finaliza aquela epístola dizendo, do meu Deus, que é rico. Paulo está dizendo assim, ele tem tudo, viu? Eu queria te convidar de pé para finalizar essa mensagem. Primeiro, para viver o contentamento, você tem que ser grato. Está muito fraco. Eu não vou continuar pregando se você não me ajudar. Para viver o contentamento, você tem que ser grato. Segundo, você tem que depender de Deus. E terceiro, você tem que ter força que vem do Senhor. Glória a Deus. Não é fácil ouvir coisas, Paula. Não é fácil ouvir indiretas. Hoje Isaac estava conversando comigo. E uma criança na internet criticou o Cristiano Ronaldo, qualquer coisa assim no futebol. E os haters da internet começaram a detonar aquela criança. A mãe teve que pedir, implorando, chorando, para as pessoas pararem de mandar aquelas mensagens para a criança, porque ela estava ficando depressiva. Tem pessoas que não conseguem ouvir, ver e ler mensagens da internet, principalmente aquelas indiretas de redes sociais. O Senhor me deu. Eu estou na vitória e você está na prova. Essas indiretas sem graça, nem todo mundo aguenta isso. Sabe por que a gente precisa de ter força? Aleluia, glória a Jesus. Porque sempre tem alguém que vai mandar uma palavra para você negativa. Sempre tem alguém que vai dizer, não vai dar certo não, menino. Sempre tem alguém que vai dizer assim, o que é que tu fosse fazer aí? Por que você teve que fazer isso? Sempre tem alguém. Mas Deus essa noite te trouxe para te dizer, se contenta com o que você tem. Viva a plenitude de Deus sendo grato. Dependendo dEle. E vivendo a força que vem de Deus. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos nessa noite. E queria que você meditasse pelo menos esses 3 pontos principais. Se você quer depender de Deus, se você quer ser grato a Deus, se você quer receber força de Deus, viva o contentamento sabendo que Ele suprirá a vossa necessidade. Não o que você quer. Porque muitos aqui queriam estar nas Maldivas, Maria Eduarda, nas Ilhas Canárias. Muitos aqui queriam estar nas ilhas da Espanha, em Fernando de Noronha, sentado numa rede. Muitos de nós temos vontades dessas coisas. E Deus olha do céu e diz assim, você vai para a Inglaterra aguentar menos 5 graus abaixo de zero. Você vai ter que escorregar na neve. Você vai ter que entregar caixa pesada. Porque sou eu que dou força para você. Sou eu que renovo as suas forças. Nessa noite, se você quer força de Deus, comece cantando agora em nome de Jesus. Comece cantando por tudo que Deus tem feito. Venha para cá, Luciano. Vem para cá, Michel. Luciano, vem para cá. Vem para cá. Vamos cantar todo mundo junto.
Agradeça a Deus nessa noite. Agradeça a Deus nessa noite. Seja grato. Seja grato que você vai viver o seu contentamento. Cante. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Você pode agradecer? Te agradeço, meu Senhor. Agradeça. Por favor, levante as suas mãos. Lift your hand and say, thank you, Lord. Lift your hand and say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for my salvation. Thank you for my family. Thank you because you make me free and you save my soul. Because you died for me, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Te agradeço. Se você depende de Deus e precisa de força, nessa noite Deus está te dizendo que amanhã a esta hora o Senhor vai responder o teu pedido. Amanhã a esta hora a resposta de Deus vai estar chegando na sua casa. Ei, isso é palavra profética. Seja grato. Pastor, ainda não chegou. Pastor, eu venho lutado há tanto tempo. Pastor, eu venho pedindo há tanto tempo. Eu venho implorando, consagrando, jejuando. Mas eu sinto que essa palavra está descendo do céu. Amanhã a esta hora chegará a resposta para você. Chegará a resposta. Comece agradecendo a Deus agora. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Levanta as suas mãos e diga: eu agradeço. Tá fraco? Eu agradeço. As dificuldades, os problemas, as lutas e a demora. O a demora parece que foi mais baixo. Senhor, eu agradeço. A demora. Pode estar demorando, mas está chegando. Porque Deus é Deus de providência. Ele prevê. Ele provê. Mas como Ele vai prover se eu ainda não comecei a agradecer? Sabe o que é fé? Acreditar no que não vê. Você pode não ver, mas comece a agradecer. E você vai ver Ele chegar na sua porta. Você não está entendendo, não. Vai chegar na porta. Vai chegar na porta. Quem diz amém? Viver o contentamento é ser grato. Viver o contentamento é depender de Deus. Viver o contentamento é estar forte. Stay strong.
I say, well, stay strong. Você pode dizer isso para o seu irmão? Stay strong. Stay strong. Aleluia. É aula de inglês. God be with you. Tá fraco. God be with you. Come here, boy. Do like me, please. Look in his eye, in the eye of your friend, your brother. God be with you. Put your hand in their arm or shoulder. Put your hand in their shoulder and say to him, stay strong. Stay strong. Tell me. Strong. Levante as suas mãos aqui agora. Vamos orar?